Flamengo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Arena 77. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Aqui no canal você encontra tudo sobre o nosso Mengão, muita resenha, notícias. Hoje eu vou falar um pouquinho da repercussão após a vitória do nosso Mengão sobre o Atlético Goianiense por 4-1. Na minha opinião, os destaques da partida ali ficaram em primeiro lugar para o Vitor Hugo, o Lázaro também foi muito bem, o Vidal, né, já chegou tomando conta ali do meio de campo, de uma forma, parece que já joga há muito tempo no Flamengo, né? Mateuzinho também jogou muito bem, tanto defensivamente, né, que é uma coisa que ele tem falhado um pouquinho, não dando muita segurança pra gente, apoiou também muito bem. E do lado negativo o VAR, né, mais uma vez deixando aí a desejar, comprometendo quando precisou, né? Não chamou o juiz na hora ali que foi uma falta violenta, que nem falta o juiz marcou, né, sobre o Marinho. Poderia ter sido assim, uma situação que ele poderia ter se machucado feio e desfalcado o nosso time. Também no aspecto ali do gol do Atlético Goianiense, né, não foi anulado o gol. Então, mais uma vez, a arbitragem complicando, né? E isso daí vale para o Flamengo e vale para todos os outros times também, né? Tem acontecido demais. Vitinho também, né, de certa forma, foi um destaque. Mais uma vez, ele não consegue entregar para a gente, né, o que a gente espera, os gols e tal. Me pareceu ontem menos preguiçoso, né, do que o normal, mas assim, dificilmente consegue, de fato, nos entregar alguma coisa. Bom, vamos assistir aí o vídeo da Jovem Pan Esportes. Os créditos de vídeo estão aí para o canal Jovem Pan Esportes aqui do YouTube. O link na descrição. E bora lá reagir a esse vídeo. Vamos lá. Piperno, com a análise que você faz desse Flamengo avassalador no Maracanã, que nem precisou do time principal para bater o Atlético Goianiense, que deu tanta dificuldade para o Corinthians na Copa do Brasil. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, um grande abraço aos amigos. Agora, realmente o que me impressionou foi o primeiro tempo que o Flamengo fez, principalmente por conta da excepcional atuação do garoto Vitor Hugo, né? Mais uma joia que vai surgindo aí lá na Gávea. Um garoto que tem ótima chegada à frente, toque refinado, inteligente, bate bonito na bola, e ele desconcertou o Atlético Goianiense. E veja, chama atenção o fato de que o Flamengo, com o seu time praticamente todo ele reserva, fez um primeiro tempo tão avassalador contra o Atlético Goianiense, que jogou com praticamente tudo aquilo que tem de melhor. O Flamengo se impôs com muita facilidade, e aí, pegando a escalação inicial do Flamengo, hoje o Dorival escalou 7 jogadores que o Flamengo contratou em 2022. Então vejam, poder da grana, claro, faz muita diferença. Eu acho que o Flamengo trouxe gente de muita qualidade. O Vidal, por exemplo, jogou um primeiro tempo também muito bem. O Cebolinha ainda precisa soltar mais, assim como o Ayrton Lucas. Mas não basta só gastar, você tem que gastar bem. E o Flamengo está fazendo isso, e o Dorival recebeu um bom elenco que vem sendo bem reforçado, e ele, que é competente, vai fazendo do Flamengo um timaço cada vez mais competitivo. Falando em contratações, hoje pela primeira vez como titulares, Everton, Cebolinha, Arturo Vidal, e o Vidal desencantou, hein? Marcou gol de pênalti para alegria dos flamenguistas presentes no estádio do Maracanã. Ele mesmo no intervalo disse, né, um sonho, a torcida inteira gritar meu nome aqui no Maraca, ainda mais numa situação como essas, numa ocasião como essas, marcando gol com a camisa do Flamengo. O Mengão, portanto, com o time reserva, a gente pode colocar Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Vidal, Diego e Vitor Hugo, que foi um dos grandes nomes da partida, né, o garoto Vitor Hugo, Cebolinha, Lázaro e Marinho, foi o time que entrou em campo do Flamengo, e daqui a pouco a gente pode passar o banco de reservas, também tem muito nome estrelado no banco de reservas do Flamengo. Souza, muito boa noite para você que estava aqui acompanhando o Flamengo nos estúdios da Jovem Pan. O que falar desse Mengão que destruiu o Atlético Goianiense, Souza? Boa noite a todos. Então, o que está acontecendo já era o esperado, que todo mundo esperava do Flamengo, né? Claro, né? Com o time em reserva, mas o Flamengo, a partir do Dorival, vem crescendo muito na competição, né? O Dorival tem feito... Só abrir um parênteses, galera, ver se vocês concordam comigo. É o esperado, né? A gente desde o começo do ano achava que isso ia acontecer, e agora ainda mais com esses reforços, mas a gente precisava de um técnico que fosse à altura, né? O Dorival, sempre gostei dele, por exemplo, fez ótimos trabalhos lá na época do Santos.
Então a gente precisava de um treinador à altura. Infelizmente o Paulo Souza só fez a gente perder tempo, né? Vamos em frente. E as escolhas certas, né? A gente viu aí hoje, no time de hoje, apesar de ser o time reserva, alguns jogadores já sendo utilizados pelo Dorival no time principal. A gente estava falando com o Praz aqui em off, o tanto que o dinheiro, né, e a renovação do Flamengo, né, o Flamengo está se antecipando. Eu acho que perdeu um pouco do time, né, Flávio? Porque continuou insistindo em jogadores que não estavam dando um retorno. Eu vi o Piperno fazendo o jogo e eu concordo com ele com relação ao Diego, né? O Diego foi um excelente jogador na carreira dele, uma carreira brilhante, mas assim, começaram a insistir ele em outras posições, né? Ele foi vindo para trás, hoje de volante, mas não é um jogador, né? Mas assim, a gente vê o Flamengo se renovando, tem muita grana, né? Um time com muito poder aquisitivo muito grande, né? A gente nunca esperava ver no Brasil um time brasileiro buscar jogadores na Inglaterra, né? O Flamengo tem de buscar jogador na Inglaterra, Espanha, Itália. Então prova que assim, a pandemia fez muito mal ao futebol durante um tempo, mas depois disso os times que estavam meio estruturados, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, estão colhendo os frutos, né, dessa volta aos estádios. Então o Flamengo hoje era o que a gente esperava, né? É o que todo comentarista, todo torcedor flamenguista esperava, que o time brigasse lá em cima. 9 pontos, mas eu já vi campeonato e eu estava num Grêmio na época, e o São Paulo com 11 pontos tirou. Então o Flamengo vai brigar, eu concordo com o Piperno, vai brigar lá em cima. É um time que está crescendo na competição e crescendo no momento certo, né? Diferente do Palmeiras, que caiu um pouquinho de rendimento, mas não perde, né? A pontuação continua lá em cima, então a gente vai ver aí aquelas situações que nós tentamos prever acontecendo. O Flamengo chegando aí, e quem está atrás olha no retrovisor que o Mengão chegou e os caras têm elenco, e provou isso hoje, que tem elenco para jogar todas as competições e brigar por título. Hoje o Flamengo está a 9 pontos do líder Palmeiras, mas tem muito campeonato pela frente, um turno inteiro. Muita coisa vai acontecer também nas Copas, né? Copa do Brasil, Libertadores. Já nessa próxima semana tem Copa Libertadores, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. A cobertura mais do que especial do microfone da Jovem Pan. Mas é como disse o Souza, né? Um Flamengo estrelado. Hoje o banco de reservas do Flamengo tinha Thiago Maia, Felipe Luiz, Davi Luiz, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Gabigol e Pedro, né? Esse é o banco do Flamengo, foi o banco do Flamengo hoje, nesta partida, esta vitória por 4-1 contra o Atlético Goianiense. Flávio Prado, muito boa noite para você. Flamengo detonando aí o Atlético Goianiense com time reserva e vai agora encarar o Corinthians em Itaquera, primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Boa noite, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Bom estar com vocês mais uma vez. Olha, nós estamos vivendo um momento diferente, porque 3 times brasileiros estão alinhados, cada um do seu jeito. Você vê um Palmeiras realmente estruturado. O Palmeiras tem um sistema de compliance e tal. O Palmeiras está todo estruturado, desde o Paulo Nobre. Você tem um Flamengo que tem uma estrutura administrativa muito boa, mas tem uma estrutura, uma administração de futebol que é meio chanchada e tal. Eles gostam de aparecer muito. Então eles querem fazer algumas coisas meio... eles querem soltar foguetes, eles querem tal, aqueles caras querem aparecer muito, querem aparecer demais. Então às vezes eles... essa coisa de... Não, eu vou lá atrás, vou trazer um técnico diferente. Não faz o simples, não consegue trabalhar o simples. E um Atlético Mineiro, que a gente não sabe exatamente o que ele tem, mas na verdade hoje ele tem dinheiro, não sabemos como é que vai ser amanhã. Mas a verdade é que os 3 têm potencial de compra grande. E aí, quando você tem esse potencial de compra grande, eles começam a ganhar tudo. O futebol é grana. Você pode se dar o luxo de errar em alguns investimentos, que você acaba corrigindo em outros. E o Flamengo pôde se dar ao luxo de fazer um monte de bobagens, que ainda deu tempo dele, Flamengo, conseguir se recuperar e está aí na briga, né? Ele continua na briga por todas as competições. E nós vamos ter agora, como foi citado no meio da semana, Libertadores, nós temos Copa do Brasil, onde o Palmeiras já está fora. Isso vai impactar diretamente nas outras competições. Porque, infelizmente, apesar de todo esse profissionalismo que a gente pregou, as redes sociais ainda têm muita força. Então, se um time, por exemplo, Flamengo, tomar uma pancada do Corinthians,
vai ter reflexo no clube por causa das redes sociais, que não deveria ter. Se o Palmeiras perder para o Atlético Mineiro, vai ter reflexo porque as redes sociais têm influência. Não deveria ter. Rede social é rede social, não tem nada a ver com a administração do clube. Então vamos aguardar os próximos jogos para ver como vai ser. Agora tem 3 grandes times no Brasil e eles podem ganhar tudo. O Palmeiras sobrou na Copa do Brasil por um jogo, né? Aí está diretamente brigando pelo Campeonato Brasileiro, diretamente brigando pela Libertadores, e os outros estão brigando por tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Esse ponto que o Flávio tocou é bem interessante. Já já a gente vai falar sobre esses duelos aí de Copa Libertadores que vão interferir no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Flávio, mas bora destacar essa vitória do Flamengo, que pelo Campeonato Brasileiro, se liga só, o Flamengo não terminava o primeiro tempo vencendo por 4 gols de diferença, como aconteceu hoje, desde o dia 7 de junho de 2008, quando goleou o Figueirense no Maracanã por 5-0, os gols naquela época marcados por Marcinho 3 vezes e Souza 2 vezes. Fernando Praz, muito boa noite para você. Esse Flamengo que contrata, já está jogando um bolão aí, mas esses reforços acabam alimentando ainda mais a expectativa do torcedor para o segundo turno e também alimentando a expectativa do torcedor do Flamengo por títulos nessa segunda metade mais decisiva da temporada. Praz, boa noite. E aí, galera, o que vocês acham? A gente está começando a embalar no Brasileiro, a Libertadores está aí, né? A gente tem tudo também para chegar longe e, se Deus quiser, ganhar esse título. A Copa do Brasil também, na base do sufoco, a gente vai chegar lá também. E o time não tinha sangue nos olhos, não tinha garra, né? E agora juntou a qualidade com a garra, né? A gente voltou a ver isso. Deixa o seu comentário aí, ver o que você me disse sobre isso. Boa noite a todos. O Flamengo, para sorte, outros começou o campeonato muito mal, né? Se o Flamengo tivesse 3 pontos a mais, estaria numa situação... porque tem confronto direto contra Palmeiras, contra os times que estão na frente, né? Mas eu vou na linha do que o Souza e o Flávio falaram. É difícil tu fazer uma reformulação, reformular um clube ganhando, né? O Flamengo vem com uma geração vitoriosa, com o Diego Alves, com o Diego, com o Felipe Luiz, entre outros, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio passou por isso também com o título da Libertadores, acho que em 2017, com o Jeromel, com o Kahneman, o Edilson, Cortez, e o Grêmio não conseguiu perceber, porque realmente às vezes é difícil. Fica refém do ganhador, né? É difícil, euforia, porque né? se tu muda e perde, não devia ter mudado, vai ser criticado. Então é complicado tu tirar fazer essa reformulação, fazer essa transição. O Palmeiras já está conseguindo fazer. Saiu o Felipe Melo, saiu o William, porque assim, tu falou, a rede social influencia muito. Só que se tu tiver convicção dentro do clube e fizer essa leitura, tu tem que fazer. E eu concordo que o Flamengo tem um quê ainda de uma pitada de amadorismo ainda, não amadorismo no sentido ruim da palavra, mas quando o cara é torcedor, é mais difícil para ele ver algumas coisas, porque ele lida com a paixão, né? E às vezes é complicado tu olhar para um ídolo teu e achar que o momento dele, que o ciclo dele está acabando. Então, e o Flamengo agora conseguiu fazer isso, repôs as peças bem, contratou bem, como fez em 2019 com o Jesus, quando veio e trouxe as peças pontuais, conseguiu crescer. Então é um forte candidato a tudo. Palmeiras e Atlético saíram da Copa do Brasil e tem a Libertadores agora, né? Quem cair da Libertadores vai ficar só com o brasileiro. Tem os dois lados. Vai poder focar só no brasileiro, mas também começa a ter um peso muito grande, né? Isso é verdade, né? Ainda mais nesse confronto aí, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no caso do Atlético Mineiro, só vai ter o Campeonato Brasileiro e investiu milhões e milhões nessa temporada. Precisa justificar o investimento com algum título, né? Então a pressão vai aumentar ainda mais. E já já a gente vai debater sobre isso, né? Como é que vai ficar a temporada. Enfim, colocando aqui algumas hipóteses. Se o Flamengo passar pelo Corinthians, ou se o Corinthians passar pelo Flamengo, se o Atlético passar pelo Palmeiras, ou se o Palmeiras deixar o Atlético Mineiro pelo caminho que aconteceu na última edição de Copa Libertadores, né? O Palmeiras avançou a grande decisão, deixando o Atlético Mineiro, que depois viria a ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. Né, a gente vê o Arturo Vidal cobrando um pênalti com extrema perfeição, categoria, frieza no Maracanã, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Cebolinha, primeiro jogo como titular, assim como o chileno Arturo Vidal. Piperno, o que você viu hoje de Cebolinha, de Arturo Vidal?
Dá para colocar essa dupla aí alguns minutos na partida contra o Corinthians? Dá para arriscar na Copa Libertadores? O que você acha, Piperno? Não, Pedro, eles vão entrar contra o Corinthians. Eu tenho dúvida se iniciarão os jogos. O Vidal, talvez. O Vidal está claramente mais pronto, né, Souza? Está inteiro, o que surpreende. Ele chegou, enfim, ele sai de um período de férias lá na Europa, vem aqui para jogar e de repente esse cara entra e dá a impressão que vinha lá tranquilo, jogando, com ritmo e tal. Então ele está bem. O Everton Cebolinha vai precisar de mais algum tempo. A solta do segundo tempo até fez um outro lance a mais, vai gradualmente se soltando, ganhando o ritmo, e é claro que é um excelente jogador. É só também uma questão de tempo. A gente não sabe se muito pouco tempo ou quem sabe um pouquinho mais, mas é óbvio que também se trata de um excelente reforço. Mas o Flamengo tem mais gente. Quer dizer, o Flamengo tem realmente um elenco que agora, diferente de outros do futebol brasileiro, dá a impressão que ele começa a se aproximar do seu auge. Palmeiras, a gente já falou isso, Palmeiras começou antes, então ele foi lá em cima, desceu um pouquinho, e o Palmeiras já vejo uma tendência de alta de novo. O Palmeiras tem jogado bem boa parte dos jogos. Do ponto de vista físico, às vezes cai um pouquinho em segundo tempo, mas o Palmeiras, embora tenha passado um período difícil que a gente criticou e tal, o Palmeiras ganhou 5 jogos seguidos. 4 no Brasileiro e jogou bem contra o São Paulo. Então veja, no momento em que teve mais dificuldade física, o Palmeiras ganhou tudo. Aí, o Palmeiras, diferente do Flamengo, e aí eu comparo muito os dois, eu acho que são os dois, hoje, um pouquinho acima do Atlético Mineiro, né? O Palmeiras vai ter um mês de agosto terrivelmente complicado. Do bloco do G8 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai fazer 4 jogos seguidos. Vai pegar o Corinthians, Flamengo, Fluminense e Bragantino. E entre esses 4 jogos, os 2 contra o Atlético Mineiro. Eu não faço a menor ideia do que pode sair disso aí. Mas sabe, aquela prova de hipismo quando o cara pula o triplo. Ele pode sair disparado em primeiro e classificado para a Libertadores, ou eliminado da Libertadores e perder a liderança do exatamente. Vale, tá tudo aí, né? Dá para acontecer tudo aí. E uma informação que acaba de chegar, o Flamengo anunciou a contratação, fechou um acordo com Guillermo Varela. Guillermo Varela, jogador uruguaio, lateral direito, que estava no Dinamo de Moscou. Deixou a concentração. Ele arrumou confusão lá pra cima. Acabou arrumando confusão para poder sair de lá e, enfim, ser liberado para atuar no Flamengo. Portanto, mais um reforço. Sem esquecer que o Pulgar, volante chileno, hoje estava no Maracanã já acompanhando o time do Flamengo nas arquibancadas. Ele se arruma confusão, aí já é DNA, é outra coisa. É verdade, é um jogador briguento, né, Flávio? O Pulgar tem um caso grave, parecido com essa história do Renan, é um negócio, é bem sério o caso dele lá no Chile, foi condenado e tal, o caso dele é bem mais grave. Mas eu digo até dentro de campo, pelo menos o que eu vi dele, do Pulgar, é um jogador que bate bastante, né, bem agressivo, assim. O Pulgar que tá chegando também, a equipe do Flamengo se reforçando bastante. Bom, galera, é isso, né? Eu concordo que o Flamengo realmente está numa crescente. O Dorival tem sido muito inteligente, muito capaz de aproveitar o investimento em elenco, né? Então, esse jogo foi uma prova, né? Dali do revezamento, só o Santos, do que a gente tem considerado agora o time titular do Dorival. Só o Santos era o titular, né? Foi que jogou. O restante ali, realmente todos entraram ali com muita vontade. Teve os destaques ali do Vitor Hugo, como eu falei no começo, o Vitor Hugo, o Lázaro aproveitaram muito bem, o Vidal, né, dominando ali o meio de campo, o Mateuzinho também muito bem. Então, assim, foi uma situação aguda de poucos minutos, mas o time conseguiu se impor ali contra o Atlético Goianiense. Esse mesmo Atlético Goianiense que deu trabalho para o Corinthians e ganhou o primeiro jogo, né, de ida da Copa do Brasil. Isso aí, de certa forma, me deu uma esperança para o jogo de terça agora. Na próxima terça a gente tem Libertadores aí contra o Corinthians, jogo de ida, às 9h30 da noite. E isso aí me deu uma grande esperança. E você, o que você acha? Você acha que o Mengão vai ganhar lá na Arena Corinthians? E aí a gente vai ter uma certa gordura aí, uma sobra para o jogo de volta? Comenta aí o que você acha que vai acontecer no próximo jogo. É isso, galera. Então vamos vibrar positivo, vamos continuar torcendo para o nosso Mengão. Eu estou esperançoso, estou cada vez mais confiante aí que a gente vai ter grandes
conquistas aí e glórias agora durante esse ano de 2022 ainda. Eu gostaria de pedir aí humildemente que vocês deixassem um like para ajudar aí o nosso trabalho, se inscrevam no canal, ativem as notificações e que sempre a gente vai trazer aí os vídeos trazendo as novidades, notícias e fazendo os comentários aí sobre o nosso Mengão, tá bom? Então um abraço aí a todos e a todas e até a próxima. Valeu!